Olha só, o Toffoli recuou e disse que agora a Polícia Federal vai apenas tomar o depoimento do Vorcaro e do ex-presidente do BRB e do diretor do Banco Central. Vão ser 3 depoimentos na tarde de amanhã. Não vai haver mais a cariação, a menos que a Polícia Federal aceite fazer ou veja a necessidade de fazer essa cariação. Lembrando que a Polícia Federal já falou que não via necessidade de cariação nesse momento, até porque não tinha depoimento ainda, né? Então, isso aqui tá muito estranho, tá? Porque, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já dei a notícia aqui no canal alguns dias atrás que o Toffoli tinha falado que, de fato, ele faria os depoimentos primeiro e a cariação logo em seguida. Então, eu não sei se teve muito recuo nessa história, não, ou se teve um acordo do Toffoli com a Polícia Federal, dizendo assim, olha só, não, vamos fazer os depoimentos, aí se a gente vê que precisa, faz a cariação, né? Ou então se teve de fato um recuo aqui, tá? Se teve um recuo, é porque aconteceu alguma coisa, não foi de graça, não. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Noiva Neurótica, Peter seja meu amigo no Pokémon GO e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é o seguinte, olha só, a notícia da Folha é a seguinte, o Toffoli recuou, estou dizendo que recuou, e deixa a critério da PF a cariação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Veja, mudou a coisa? Mudar certamente mudou. Mas como eu já tinha falado, isso já era falado já. O Toffoli já tinha avisado que, uma vez que o pessoal criticou muito ele, que não se faz a cariação antes de ter a declaração, né, de ter o depoimento das pessoas. Então ele já tinha determinado que haveria o depoimento de cada pessoa antes, e aí depois eles fariam a cariação. Eu também falei naquela época que isso era um absurdo, porque, de novo, a cariação não é para ser feita imediatamente após o depoimento. Você faz o depoimento, a Polícia Federal vai pegar o depoimento, vai pegar as outras provas que tem do caso e vai construir a visão da coisa que tem lá do que aconteceu, né? Se, em última análise, a PF, o investigador, não conseguir construir uma visão do que aconteceu, aí sim ele faz uma acariação, né? Porque, veja, depoimentos de pessoas sempre são depoimentos que têm coisas conflitantes, né? Pessoas mentem, evidentemente, né? Só que aí a PF ela tem outras provas, então ela chega à conclusão, não, esse cara tá mentindo, esse cara tá falando a verdade. Muitas vezes não precisa de acariação, mesmo que os depoimentos não sejam exatamente iguais. A questão toda é que depois de você fazer todo esse trabalho é que você chama a cariação. O estranho era fazer a cariação antes de mais nada. Isso simplesmente não tem lógica nenhuma, né? E o que a gente vê agora é que estão dizendo que vai ter os depoimentos primeiro. Mas, de novo, talvez isso aqui seja apenas aquela notícia que eu já dei aqui, eu já falei aqui em outro vídeo que o Toffoli iria primeiro fazer os depoimentos e depois a cariação logo em seguida. Então agora eles estão dizendo que, olha só, a Polícia Federal vai interrogar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, no início da tarde dessa terça-feira, dia 30. Após coleta dos depoimentos, se a delegada responsável pelo caso Master entender necessário, promoverá uma acariação entre eles. O representante do BC não figura como investigado, né? Então, eu não sei não, tá? Eu tô achando que isso daqui é simplesmente eles mudarem a forma de dizer como será a coisa. Porque isso aqui já estava programado de ser assim mesmo. Só que estava programado que seriam os depoimentos e já seria a criação logo em seguida, independente de qualquer coisa. Vamos descobrir amanhã o que vai acontecer, se vai ser o depoimento independente de qualquer coisa, né? Aqui, ó. Inicialmente, o ministro Dias Toffoli, relator das apurações, havia determinado a realização de uma acariação. Nessa segunda-feira, porém, o magistrado recuou e deixou para a PF avaliar a necessidade de colocá-los frente a frente. Então, mais correto. A menos que ele tenha combinado com a PF, porque vocês sabem, tem um monte de gente da PF que é amiguinho do Toffoli, que é amiguinho do Alexandre de Moraes. Tipo assim, olha só, eu volto atrás, deixo na mão de vocês, mas você me promete que vai fazer a cariação. A cariação vai acontecer do mesmo jeito, né? Veja, é lógico que desse jeito aqui fica mais coerente com o processo judicial. Então, pode ter sido esse o toque que o pessoal deu lá no Toffoli. O Toffoli, tá ficando muito feio isso, cara. Todo mundo sabe que você não tem notório saber jurídico, que você mal é advogado, não se sabe como é que você passou na prova da OAB. Quanto mais ser ministro do STF, né? Então, pô, dá uma maneirada nisso daí, pô, dá um jeito aí de fazer as coisas aí de uma coisa mais certinho um pouquinho, né? Só que eles devem ter combinado com o pessoal da PF para quebrar o galho também. Então, pô, faz os depoimentos,
e depois faz a cariação e pronto, né? Resolvido o problema. Sendo que não foi resolvido o problema, não é assim que funciona a coisa. Depois dos depoimentos, a Polícia Federal tinha que pegar esses depoimentos, pegar as outras provas, bater uma coisa com a outra, ver quem está mentindo, quem está falando a verdade, construir lá a visão do que aconteceu, e só se a PF, depois de, sei lá, 15 dias, 30 dias, 50 dias, dependendo do caso, pode ser um caso simples, pode ser um caso mais complexo, depois de um tempo de investigação, se a PF chegar à conclusão que ela não consegue saber quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo, aí sim você chama uma cariação nesse caso e faz a cariação para esclarecer essa dúvida, né? Então esse negócio de fazer depoimento de manhã e a cariação logo em seguida, fica estranho isso daí, né? Então assim, em princípio eu acho que é só isso, mas pode ser que não, pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente a cariação tenha subido no telhado. Por que a cariação subiu no telhado? Eu consigo ver algumas possibilidades disso daqui. O próprio pessoal lá do STF virou pro Toffoli e falou pra ele: Toffoli, porra, tá ficando feio pra caralho, bicho, esse troço de cariação pegou mal pra cacete, vamos dar um jeito de recuar nisso daí, e não sei o que lá. Outra possibilidade é se de fato o Banco Central entrou com mandado de segurança, o mandado de segurança foi para outro ministro, e o outro ministro virou para o Toffoli e falou: olha só, eu vou dar razão ao mandado de segurança, vou tirar essa cariação aqui. E aí o Toffoli falou: não, tudo bem, eu volto atrás, porque é assim que funcionam as coisas no STF, não sei se vocês sabem, tá? O pessoal combina as coisas todas antes, né? Antes de tomar a decisão, né, pesada ali, né? Até, mas não tem nada público, o Banco Central não falou que entrou com mandado de segurança, não está nem no sistema do STF. É verdade, não tem nada disso. O que não quer dizer que não aconteceu. E no final das contas, essa é a mecânica da coisa ali. Um ministro não quer sacanear o outro ministro, mas um ministro pode virar para o outro ministro e falar assim: olha só, eu vou dar razão nesse mandato aqui. Se você quiser, você volta atrás. Eu acho melhor. Se você voltar atrás, eu ignoro isso aqui, a gente descarta isso, acabou e nada anda. Agora, se você insistir com essa cariação, eu vou conceder o mandado de segurança e não vai ter a cariação. Eu acho que pode. Resta saber para quem que caiu esse mandado de segurança. Pode ter sido o próprio Fachin que pegou isso. Hein? O Fachin, de novo, o Fachin é um esquerdista filho da puta, um comunista desgraçado, advogado do MST, mas na verdade é que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, ele é um cara que tem mantido uma regra técnica adequada, né? E pode ter sido exatamente isso. Ele olhou pro cara: o Toffoli, o negócio é o seguinte, meu amigo, tá foda, cara, não dá para acertar isso aqui não. Porque, veja, por enquanto é só o nome do Toffoli que tá indo pra lixeira nesse negócio, né? Se um outro ministro vai lá e chancela essa acariação atrapalhada do Toffoli, vai o nome dos dois ministros, né? Aí o outro ministro falou: olha só, Toffoli, tudo bem, cara, você querer jogar o seu nome na lixeira não faz diferença, porque meio que o nome do Toffoli já tá, né? Mas o meu eu não quero, entendeu? O meu eu não vou jogar não, então o meu eu vou dar essa decisão aqui, eu vou dar esse mandado de segurança e vai acabar essa brincadeira. Aí eu tô falando: não, vamos acordar aqui, então beleza. Aí, pode ter sido isso que aconteceu também, eu não sei o que aconteceu. Como é que a gente vai saber o que aconteceu? Bom, vamos ter que ver o que vai acontecer amanhã. Se realmente tiver os depoimentos e logo em seguida tiver a cariação, a gente já sabe que foi tudo combinado com a PF. Não, a gente volta atrás, mas aí vocês pedem a cariação assim mesmo e a gente já faz amanhã. Nunca aconteceria dessa forma. Num processo normal, em condições normais, a PF faria os depoimentos. Depois, se ela não conseguisse, né, consolidar a coisa toda, ela pediria uma cariação que seria marcada por uma data posterior e coisa e tal. O fato é que eu acho que a coluna da Malu Gaspar acertou em cheio a parada. É aquilo mesmo, eles queriam apontar problemas com outros ministros do Banco Central. Eles queriam que o Ailton Aquino dissesse que mas o outro ministro me obrigou a aceitar e não sei o que lá. E aí, ou seja, sacanear totalmente a decisão do Banco Central. Essa era a ideia deles, né? E não havendo a cariação, havendo o depoimento primeiro, né? Vamos ver o que vai sair disso daí, né? Então aqui, ó, o ministro tem argumentado que já existem informações divergentes nos autos de inquérito e depoimentos devem servir de reforço nesse sentido. Então, desde o começo de dezembro, diligências e medidas ligadas à investigação do Master e de Vorcaro têm que passar pelo crivo de Toffoli pela decisão do próprio magistrado, né? Mas assim, eu vi que estava estranha essa cariação. Que porra é essa? Não faz a cariação de prova, porra. A prova é a prova. Ela diz a coisa A ou a coisa B. Você vê que a prova não tem a cariação. Tem a cariação de depoimento. Porque depoimento eu falo uma coisa, você fala outra coisa diferente, né? Aí um de nós dois está mentindo. Um de nós dois está faltando com a verdade. Às vezes as provas resolvem a coisa, mas não faz sentido a cariação, porque as provas já estão diferentes. Então não tem essa.
né? Prova é prova, né? Informações são informações, não é a cariação. A cariação é quando tem depoimento, porque, né, depoimento as pessoas mentem, né? Isso é inevitável, é da natureza humana isso daí, né? Enfim, e aí, será que o Toffoli voltou atrás? Deram um chega pra lá no Toffoli? Ou isso aqui é só um recuo, né? É só um recuo disfarçado, que na verdade combinou com a delegada, que a delegada vai pedir mesmo para ter a cariação logo em seguida. Banco Master, Toffoli colherá depoimento prévio antes da cariação. Aqui, tá vendo? A Miriam Leitão tá falando que já são favas contadas. Vai haver a cariação. Se for essa notícia aqui, ó, quem assiste o Ancapso já sabe dessa notícia há uns 3 dias atrás já, porque eu já falei disso aqui. Que o Toffoli ia fazer o depoimento das pessoas e depois a cariação logo em seguida. Se for só uma questão temporal de fazer depoimento primeiro e fazer a cariação depois, não mudou nada. Agora, se for como está dizendo aqui a Folha de São Paulo, o José Marques, que é o jornalista da Folha de São Paulo, que ele vai colher as declarações, e se a polícia ver necessidade fará a cariação, é diferente. Repara que é diferente você dizer que meramente vai fazer o depoimento e depois a cariação. Né? Já está certo que vai ser isso. Outra coisa é, não vou fazer o depoimento e aí depois, se for o caso, eu faço a cariação. Qual das duas opções, eu não sei o que vai acontecer. Mas, cara, tá engraçado isso, cara. Tá engraçado porque dá pra ver que o Toffoli foi pego no canto ali, né? Carcaram o Toffoli no cantinho, meu amigo. Aqui, ó. PF marca depoimento de dirigentes do Banco Master, BRB e Banco Central antes de eventual cariação. E outra coisa que mudou nessa história é que a oitiva será conduzida por delegado da Polícia Federal, não pelo juiz auxiliar do gabinete do Toffoli. Então isso é uma outra mudança, né? Isso realmente muda. Por quê? Porque se fosse uma questão de carcar o Ailton Aquino, né, e convencer ele a falar alguma coisa ou não falar alguma coisa, ou a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, seria importante estar o pessoal do gabinete do Toffoli com esse pessoal, e não vai ser isso mais, vai ser agora o delegado da PF. O delegado da PF, é lógico, pode ser que seja uma delegada que é amiga do Toffoli, que é amiga do Alexandre de Moraes, pode ser que seja. Mas ainda assim já é mais difícil, repara que já começou a criar mais obstáculos no processo, né? Não é mais o gabinete do Toffoli fazendo a cariação, é um delegado fazendo a cariação. A coisa ficou feio para o Toffoli. Eu acho que o Toffoli teve que dar uma rebolada aí. Qual foi o grau da rebolada? Qual foi o tamanho da tromosonga que entrou no cu do Toffoli? Eu não sei ainda. Mas que o Toffoli teve que dar uma rebolada nisso aí. Vamos ver como é que ele vai se sair disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.